Salve, salve, rapaziada, Vitricolor, para mais um vídeo aqui para vocês aqui, né? Vamos lá falar sobre os comentaristas do F90 comentaram sobre a contratação do São Paulo, né? O volante equatoriano Mendes aí tá chegando aí, né? Joga na MLS, foi o titular da seleção do Equador na Copa do Mundo, já tá praticamente ali acertado ali. Falaram um pouco sobre a finança do São Paulo, né? São Paulo terminou um superávit nesse ano, né? E qual o objetivo do São Paulo para 2023, né? Já que o time tá sendo um pouco mais enfraquecido, né? Para a folha salarial ser menor. Vamos ver o que eles vão falar sobre o São Paulo aí. Vamos lá. No final a gente analisa. Obrigado, Celso Varela, pela lembrança. Boa. Então, sobre o Mendes, Birner, estamos esperando você falar. Eu vou ceder meus minutos para você. Você não quer ouvir, você falou, já não falou? Falei, então é você agora. Você não está cedendo minuto nenhum, você já falou. É que eu queria falar um pouco mais, mas depois de você. Então você pode continuar. Não, eu queria você. Eu quero ouvi-lo porque a sua sabedoria, a sua sapiência... Eu assino embaixo que falou o Rodrigo Bueno em relação à qualidade do Mendes na Copa. Bom, você quer que eu fale do campo ou você quer que eu fale do pacote? Você decide. Em campo, olhando as carências do São Paulo, pode ser um bom reforço. Perfeito. São Paulo tem problemas ali, a questão dos volantes do São Paulo, uma questão bem complexa. Tanto que o Liseiro vai para lateral esquerda, vai jogar lateral esquerdo. Então, o São Paulo precisa se virar com a sua situação financeira de hoje. Eu acho que se o São Paulo conseguir fazer uma temporada sem sustos e sem títulos e a dívida for muito amortizada no final do ano... É vitória. É uma temporada que tem que ser elogiada. Sim. A situação do clube hoje é essa. Eu só faço a seguinte pergunta, ele tem 25 anos, é isso? Por que um cara de 25 anos que jogou a Copa do Mundo não tem uma proposta de renovação da MLS, elogiado pelo Van Gaal, não tem uma proposta da Europa, não vê outro clube brasileiro com uma situação financeira melhor que a do São Paulo? Por que esse cara não tem proposta ou não tem uma concorrência pelo jogador? Porque pelo que eu li da notícia, eu estou me apegando ao que eu li, tá? Ele vem sem custo, né? Você deve ter para a comissão de empresário essas coisas, mas ele vem sem custo nenhum. Ficou sem contrato Aos 25 anos, ou seja, está no ápice da forma. Eu me pergunto por quê. Não sei. Só fico me perguntando por quê. Um jogador titular de seleção Copa do Mundo, o Equador fez uma bela campanha. Aliás, fez bons jogos. O Equador pergunta fez bons assim, jogos. esse tipo de jogador geralmente tem proposta. Eu não tenho uma resposta para a tua pergunta, mas eu posso com base em outros episódios. Tá. O futebol equatoriano é o futebol nesse século que mais evoluiu na América do Sul, né? Virou a terceira Com força a presença de seleção constante em mundiais, o sucesso de alguns clubes, o Independente Del Valle agora, mas já teve ali a LDU antes, Barcelona de Guayaquil e tal. Você pega o time da LDU, Guerron, lembra que monstro de jogador era? Então, levantou a taça do Maracanã. Mas no Brasil não funciona. Não funcionou bem, entendeu? Outros casos recentes, o Arboleda teve altos e baixos no São Paulo, por exemplo. Jogador de seleção. Mas acho que foi bem, assim, no geral. Bem, mas talvez um pouco pelo comportamento dele, às vezes um pouco fora de campo e tal. O que eu quero dizer, você pega o time do Del Valle, é um time completamente aceitado, certinho. Se você pega esse time inteirinho e põe num time do Brasil, um time de camisa, não sei se a coisa dá certo. Também não sei. Você pode citar de Ele não foi horroroso, mas não aconteceu. Bolanhos. Você tem toda a razão. Sim. Quantos jogadores equatorianos que você vê São bons. Você vê eles jogando ou na seleção equatoriana ou nos times equatorianos e você fica, nossa, que avião, que jogador espetacular, vai chegar aqui e vai voar. Fugindo do Atlético Mineiro. Que era o Bolonhas, era o Bolonhas no Grêmio e tinha o... Teve o Guerron no Cruzeiro e no Atlético Paranaense, mas não é esse. Não, jogava muito, mas era enroscado e saiu por problema. Vou procurar aqui, continue, Foi desculpa. pro Corinthians, não? Não, o Sornosa foi. Não. Nós falando do Casares. Casares. Independente. Sim. Exato. Não, e bola ele tem. Sim. Tecnicamente é um bom jogador. Exato. Então, eu não sei o que acontece com boa parte desses jogadores que brilham muito nos times, nos clubes equatorianos e na seleção equatoriana, que quando chegam no Brasil não dão resultado. Tanto que você pega assim, qual que é o grande jogador? A gente vê vários argentinos dando certo aqui, alguns uruguaios, paraguaios, equatorianos que estão na moda, que estão em alta. Aqui no Brasil, muitos não repetem o futebol de lá. Eu não sei. Você tem alguma tese por isso? A diferença econômica é grande, eles chegam aqui, talvez alguns se deslumbram, curtam mais a vida aqui no Brasil do que lá, sei lá. Tem um cidadão que eu conheço, viu, Birner, que acompanha a MLS, inclusive morou nos Estados Unidos, que fez muitos elogios ao Mendes dentro de campo. Dizendo que realmente é um jogador que nós vimos na Copa do Mundo, eles viram também na MLS. Sim. Em relação à qualidade dele. Jogador que tem
desarma muito, tem bom passe, chega bem à frente, mas que eles acharam, pelo menos nos Estados Unidos, que houve um deslumbramento do Mendes fora de campo. E aí o comportamento fora de campo não ajudou a permanecer nos Estados Unidos. E talvez... E a amizade com a Arboleda facilita a chegada, segundo vocês. A adaptação, certamente, né? Vai mostrar. Por exemplo, o Nicão saiu do São Paulo porque a família não se adaptou, especialmente a mulher dele e tal, tem uma questão ali, não se adaptou. Então, a cidade aí não é o clube, né? É a cidade, não é o clube e tal. Essa foi a questão. Um cara estrangeiro, jogador que vem de outro país, especialmente, esse cara, acho que é legal ter um amparo ali. Do São Paulo, me parece que tem mais gente para chegar. Né? Se chegar o Marcos Paulo, eu acho que é uma boa contratação. Mais jogador que o Colorados, para fazer uma comparação. Então, é isso. Dentro de campo... Me parece que é uma contratação interessante. Essa informação que o Prates dado fora de campo, extra-campo, ela é uma coisa que a direção tem que pensar, né? Alguns que conhecem, acompanham mais a MLS, eu não sabia parece que o problema da não permanência foi muito mais comportamento, um deslumbramento fora, enfim, do que a bola que ele jogava. A bola ele foi muito elogiado. E outra coisa, para ser bem claro, eu não me meto em vida pessoal de ninguém. Muito Desde menos de jogador, entregue, né? Muito menos de jogador. Eu acho que o jogador pode fazer o que ele quiser. Mas é óbvio que não briga como jornalista, a gente quer saber se o cara o que ele quiser não pode. Por exemplo, faz o que ele quiser. Não tem contrato, por exemplo. O jogador não pode andar de moto. Ele corre risco de lesão, não pode jet ski. Se eu tiver noção do contrato, mesmo não, assim, eu são não coisas sei. assim. Se eu soubesse que o cara tá andando, vou ser bem claro com você. Se eu souber que o cara tá andando de moto, eu não vou aqui falar. Não, sim. Não, então, mas assim, não é problema. Porque eu também sou com você, acho super liberdade, não tem que ficar policiando o jogador, que o cara tá de folga, faz o que quiser. Mas assim, contratos de jogadores tem coisa. Vai esquiar na neve. O cara tem o risco de ter uma torção, não sei o quê. Só quero dizer que eu não me interesso por isso. Sim. Só que a gente sabe que hoje em dia, e vimos diversos exemplos, às vezes clubes abrem mão de bons jogadores, porque para você conseguir formar um time capaz de competir na temporada, você precisa criar um ambiente coeso para que se tire o máximo de jogadores. Eu vou colocar uma história super rápida aqui, eu já contei essa história outra vez, vou contar essa história. Certo? O Corinthians, quando estava em crise, no começo da temporada, em que foi campeão brasileiro com o Carille, eu participava de um outro programa e eu tinha informação do porquê do Giovanni Augusto, do Marquinhos Gabriel e do Guilherme não serem escalados pelo Carille. E a torcida cobrava porque eles eram considerados os jogadores mais técnicos do time. Eu falei, olha, um tá com problema ali pessoal e era um problema mesmo, não consegue treinar na mesma intensidade dos outros. O Guilherme, no caso, pedia muito para jogar. Quando entrava em campo, parecia que a aplicação tática era menor do que o tamanho da grita fora de campo. E o outro era um jogador mais avoado e tal. Então, eu peguei e expliquei isso no ar. Eu não conhecia o Carille. E eu tinha essa informação. Eu saio para o intervalo do programa, o Carille fala, Birner, obrigado. Por quê? Porque eu citei que ele tinha que construir um ambiente competitivo. Quando chegou durante a temporada, tem o jogo contra o Palmeiras, a virada, o jogo começa a correr muito, tal, não sei o que, o Corinthians termina a temporada campeão brasileiro, coisa que eu não imaginava que aconteceria, e nem sei se o técnico também imaginava que isso ia acontecer. Mas qual é o X da questão aqui? A necessidade de você ter todos os jogadores numa sintonia de plena dedicação para que eles entrem em campo e um time que é um time operário, porque o São Paulo não vai ter o melhor time tecnicamente do país. O Paulo vai ter um time comparado ao Flamengo e até ao Palmeiras, e provavelmente ao Atlético, um time muito mais operário, que depende muito mais do coletivo coeso, da competitividade, da dedicação do que esses times precisam. Então, quando você monta um elenco, você precisa pensar também em como o jogador vai se dedicar à profissão no dia a dia. Eu não tenho nada a ver com quando se dedica, mas eu vou dizer que se ele não treinar direito, eu souber, eu vou dizer. Se ele estiver abaixo, eu vou falar. Esse tipo de questão do que acontece dentro do CT e dentro dos jogos. É só isso. Bueno, a gente ontem debateu como a Série A esse ano vai ser encrespada, vai ser complicada, porque quem subiu são 4 gigantes. Gente, eu acho que está querendo assustar a gente. Não. Olha nos olhos do fã do esporte. Está atrelando o assunto. Os 4 que subiram são gigantes e em reformulação... o torcedor São Paulino, você está preocupado com essa virada de ano? Pelo mercado, pelo que foram as últimas temporadas e por ver que aparentemente o sarrafo está mais alto na Série A? Não, acho que ele está preocupado. Acho que ele está muito preocupado.
Porque, assim, bom, a gente pode elencar de várias formas. Primeiro, assim, o São Paulo continua com problemas financeiros graves. Fala aqui que eu penso pequeno, quando só se no momento. Não, então, assim, está muito preocupado assim. Não, o São Paulo, analisando só o São Paulo. O São Paulo tem um problema financeiro, administrativo, pesado, que a casa, não, agora vai. O São Paulo, 2022 agora que está acabando, o São Paulo fez mais uma série de empréstimos bancários. Né? Então, o São Paulo paga o almoço para... Como é que é? Vende o almoço para pagar a janta e mesmo assim ainda não tem dinheiro para o café da manhã, sabe? Então, agora o São Paulo, com muita dificuldade, quitou os débitos. O presidente lá, o Casares, faz uma postagem, né? Sempre que tem alguma coisa aparentemente positiva, ele vai lá e posta. Mas a situação do São Paulo ainda é periclitante. O São Paulo também teve um dinheiro que caiu do céu para o São Paulo, que é a venda do Antony e a venda do Casemiro para o Manchester United. O São Paulo deve pegar quase 115 milhões. Mas aí já falaram que esse dinheiro vai entrar em 5 anos. Eu não sei esses negócios que o São Paulo faz. Alguns são nebulosos, falta um pouco de transparência. Então, na parte administrativa, o São Paulino sabe que ele está atrás dos principais rivais locais aqui, o Palmeiras e o Corinthians. E do Santos também, hoje em dia. O Santos... Administrativa? Administrativamente sim, mas o Santos tem uma arrecadação muito menor. O potencial de arrecadação menor. Então, mas São Paulo e Santos, assim, digamos assim, estão mais ou menos no mesmo patamar. Assim, em termos, se você pegar no cenário brasileiro hoje, a situação dos dois é muito parecida. Mas assim, os principais rivais de São Paulo são o Corinthians e o Palmeiras. Estão numa situação bem melhor que São Paulo. E outros times do país, muito mais. Inclusive alguns dos times que estão chegando para a Série A. O Vasco contratou um titular do São Paulo, você pode gostar ou não do Léo. Sim. O Vasco vindo da segunda divisão contrata um titular do São Paulo. Isso é um sinal. O Bahia está subindo, o Cruzeiro tá pegando o Nicão. Entendeu? Então, assim, o Grêmio é ajustado. Então o São Paulino, ele olha para o mercado, ele começa a ficar temeroso. O time do São Paulo já não era um grande time em 2022. Esse time perdeu um monte de jogadores, alguns tinham que sair mesmo, mas ele perdeu uma série de jogadores. A reposição até agora não é das mais animadoras. A gente está no noticiário, Luiz Soares, que eu também não sei se é a oitava maravilha do mundo nesse momento, no Grêmio... Gerson no Flamengo, Douglas Costa no Flamengo, Mendes no São Paulo. Mas o Mendes é boa contratação, me parece. Então, mas convenhamos assim, seria principal até agora. O Mendes sozinho não faz verão, né? Não é uma chegada de um volante mas que vai mudar. O time, os 11 do São Paulo, um time fraco, muito fraco, eu não acho. Um time muito frágil. Muito frágil. Vamos discutir em relação a desequilíbrio de elenco, quem saiu, mas o time, se a gente parar para pensar o time, talvez os 11 principais, os 11 que talvez comecem o ano. Então, eu acho do São Paulo, daqueles chamados 12 mais tradicionais, é um dos que tem a situação mais complicada, assim como o Santos. O São Paulo está enfraquecido. O São Paulo não tem um time bom, não é um time confiável. E aí você vai para o técnico, você vai para o Rogério Ceni, que é um símbolo histórico do clube, mas que o torcedor são paulino ainda vê até com desconfiança o Rogério. Por exemplo, o Rogério recebeu, nessa temporada de 2022, alguns jogadores estrangeiros. Você pode gostar ou não do Bustos, do Ferrarese... Do Colorado, tal, papapá. Muitos acho que não foram com indicação do Rogério. E o Rogério não aproveitou muito esse jogador. Galopo, não aproveitou devidamente muitos jogadores. E aí tem gente achando... Por exemplo, o lateral direito Natan do São Paulo, que era uma promessa da base, não vai ficar no São Paulo. Pode ser do Curitiba, tem, sei lá, o Vasco está querendo, outros times do exterior estão querendo... Então, o São Paulo tem uma sensação que quando aparece uma pequena coisa boa no São Paulo, um jogador da base, ou algum reforço, um Caleri, é pouca coisa, é pouca gota para um oceano de problemas muito grande. Parece que o São Paulo vai precisar muito em 2023, precisou em 2022, mas talvez precise mais agora. É um trabalho de campo muito bom do Rogério. Esse trabalho de campo do Rogério vai ser fundamental. Porque a gente falado muito do Rogério em relação ao símbolo que ele é, em relação até ao Rogério comprar brigas que não seriam dele, como ele internamente, e me parece que para uma diretoria fragilizada como a do São Paulo tem, a figura do Rogério também é muito importante. Agora, é preciso em 2023 um trabalho de altíssimo nível do Rogério em campo. Em campo. A gente elogiou muito o Rogério aqui, pela maneira que o Rogério muitas vezes se colocava à frente dos problemas, pela maneira que o Rogério muitas vezes falava até... Ao invés do presidente, era o Rogério que falava, né? A gente até brincou que quando o Casares anunciou que o Rogério Ceni vai ficar, parecia que o presidente era o Rogério. O Casares parecia que era o técnico. Mas é preciso, em 2023, que o Rogério faça um trabalho de campo muito bom. Pensa em cada jogador que o São Paulo tem e na função que cada jogador, ou nas funções que cada jogador tem que executar em campo. Pensa em cada dirigente que o São Paulo tem e nas funções que esses dirigentes devem executar. Pensa na função do Rogério como técnico. De todos, dentro, claro
claro, dentro da sua função. Quem é o profissional mais competente que o São Paulo tem hoje no clube? Rogério. Mas você acha que o trabalho Então, de campo dele não tem de ser um trabalho de altíssimo nível para tentar até superar outros problemas? Até porque ele precisa lidar com outras situações, Sim, isso né? sim. Como você falou, ele é um Mas pouco assim, por para-raio exemplo, ali, Sim, sabe? isso sim, eu concordo com você. Por exemplo, quando o Rogério teve a primeira passagem pelo São Paulo, foi uma passagem ruim. Sim. E é gozado que defenderam muito o Rogério com coisas ruins. Ele era um técnico que estava começando e é normal que cometesse alguns erros. Indicou o Sidão. Sidão, Neilton... Então, mas um cara pra Centeno, posição, sabe? o Rogério. São Paulo tem problema no gol. O maior goleiro da história do São Paulo, em termos de tamanho, idolatria, não sei o que e tal. O São Paulo continua não tendo um goleiro que chega para ser titular. O São Paulo virou um especialista em fazer ofertas e contratar goleiros reservas de outros times. Sim. E aí você começa a ver. Quem salvou algumas vezes o São Paulo no final da temporada passada era o goleiro reserva do Juventude, que foi rebaixado. Chegou às pressas, entendeu? Mas uma pergunta para vocês. Vocês acham que a mentalidade... Porque, óbvio, quando começa uma temporada... A coisa vai rolando como foi ano passado. Passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil, talvez não esperasse, mas O time agora que fica de passei, outro vamos tamanho, lá. né? Aquela E história aí do a Copa começo, Sul-Americana depois vai. fica de outro, Mas vocês claro. acham que esse ano a prioridade total é focar muito no brasileiro para não vou dar um ter, exemplo. para não virar roubada? A ideia do Rogério inicial era essa. O São Paulo, antes de jogar a final da Sul-Americana, teve o jogo Fortaleza no Morumbi, foi com o time reserva e perdeu por 1-0. O São Paulo joga o time titular e ganhou o jogo, o São Paulo estava na Libertadores e Fortaleza não. Assim, o trabalho de campo do Rogério, pra mim, foi muito bom na última temporada dentro do que o São Paulo possuía. Eu também acho. Muito bom. E o São Paulo, pra mim, foi muito além do que se imaginava. podia ir, chegando à semifinal de Copa do Brasil, fazendo um senhor jogo contra o Flamengo no Morumbi, mesmo perdendo. Sim. Fez uma final de Copa Sul-Americana muito ruim. Decepcionante. Sim, se tivesse ganhado, a gente tava debatendo outra coisa aqui. Mas se você for olhar a situação com frieza e parar de ficar procurando o culpado, o vilão... Não, eu não tô procurando nada. Superou eu perguntei metas, né? 2023. Porque o São Paulo colocou Sim, como meta mas agora final tá- do Paulista ele fez, final da Sul-Americana ele fez, ele botou quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo chegou até a semifinal. Sim. A meta que ele não cumpriu é justamente do brasileiro, quero ficar em sexto. Sim, e o São Paulo 23. ficou em nono. Antecipar. Tem Não que ir dá pra- vivendo Eu e... acho que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, a permanência na primeira divisão. Se tudo funcionar, o encaixe do time, aí depende de quem os outros times vão contratar, como a temporada anda, e aqui no futebol brasileiro isso não é tão previsível assim. Sim. Conseguir vaga no torneio continental, uma vaga na Libertadores já seria muito bom para o São Paulo. A prioridade do São Paulo não pode ser ganhar títulos, eventualmente, se começa a andar que nem fez na última temporada, muda-se o planejamento, mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro, que é extremamente perigoso. Vamos... Então tá aí, né, galera? Teve esse debate aí. Eu acho que a meta do São Paulo é essa. O São Paulo é se manter na Série A, tentar ganhar o Paulistão, que é o mais factível, né? E ir longe na Sul-Americana, cara. Se chegar longe na Sul-Americana, tiver uma pontuação boa no Brasileiro, aí joga a Sul-Americana, né? Porque o time do São Paulo tá mais fraco do que 2022, né? Saiu 12 jogadores, chegou 3 ainda. Vai chegar o quarto agora, que é o Mendes. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Valeu? É nóis, vamos São Paulo!